Oi, galera! Chegamos à última letrinha da sigla. A última, mas não menos importante. Vamos falar da letra A, que representa as pessoas assexuais. Bora lá conversar um pouquinho sobre a sexualidade, então. A adolescência é um período muito intenso. Puberdade, hormônios, descoberta do próprio corpo e também do desejo sexual. Mas será que é assim para todo mundo? A resposta é um sonoro não. E é exatamente por isso que a gente vai conversar hoje sobre a sexualidade. Porque a informação é o primeiro passo para desconstruir o preconceito. Mas afinal, o que significa ser assexual? Pessoas assexuais são pessoas que não sentem, quase não sentem ou sentem atração sexual em situações específicas. E é importante dizer que isso não é apenas uma fase. Para começar essa conversa, é importante entender que não existe só um tipo de assexualidade. Além dos assexuais estritos, que não sentem desejo sexual e ponto, existem pessoas que estão na chamada área cinza e que podem sentir desejo sexual de maneiras específicas. Tem as pessoas demissexuais, que só sentem atração sexual por outra pessoa depois de criar um vínculo afetivo com ela. As pessoas greysexuais, que sentem bem pouquinha atração de forma bem esporádica. E tem as freesexuais, que sentem atração sexual enquanto não criam vínculo afetivo, ao contrário dos demissexuais. E tem também as assexuais fluidas, que variam dentro da área cinza. É importante lembrar que a gente não deve nunca chamar as pessoas assexuais de assexuadas. Tu por acaso chama alguém de homossexuado ou bissexuado? Não, né? Assexuado é um tipo de reprodução dos seres vivos que não diz respeito à sexualidade. Seres humanos são assexuais. Quem é assexuado é ameba. E não vai pensando que a assexualidade é fruto de algum trauma ou coisa assim, ou uma doença. Não é desse jeito que as coisas funcionam. As pessoas são assexuais pelos mesmos motivos que elas são homossexuais, bissexuais, heterossexuais. Simplesmente porque a sexualidade delas é assim. Se tu quiser encontrar uma justificativa psicológica para a assexualidade, vai ter que encontrar uma para heterossexualidade também. E vai ter que se formar em psicologia primeiro. Ser assexual não significa necessariamente não fazer sexo. Não fazer sexo é celibato. E é uma escolha, geralmente religiosa, de se abster de atividade sexual. A sexualidade, enquanto uma sexualidade, pode variar com relação a fazer ou não fazer sexo. Existem pessoas assexuais que não transam. Sexo negativo ou repulsivo. Pessoas que têm vida sexual ativa, mesmo sem sentir desejo, que é o sexo positivo ou favorável. E também tem gente que vê as práticas sexuais de maneira indiferente, que é o sexo neutro ou apático. Assexuais também podem se masturbar. Não tem nenhuma lei que proíba de fazer isso. A questão é que algumas pessoas assexuais sentem vontade de se masturbar e outras não sentem. E não tem problema nenhum. Só não vai sair por aí perguntando para as pessoas assexuais se elas se masturbam. Não, isso não é da tua conta e não vai passar vergonha. Sexo não é tudo nessa vida. Existem várias relações que são muito boas e muito positivas e que não envolvem sexo. Amizades, parcerias, amor entre familiares. Todas essas relações não têm sexo no meio e isso não faz com que elas não sejam verdadeiras ou não tenham amor. Com as relações românticas não é diferente. Pode parecer estranho em um primeiro momento, principalmente se você só caiu de paraquedas agora no rolê assexual. Mas existem pessoas que, mesmo que não sintam desejo sexual, constroem relações românticas, namoram e amam, mas sem sexo envolvido. A sua sexualidade é só uma parte de você. E existe uma outra orientação que é muito importante nesse rolê. A orientação romântica. Ela diz respeito a por quem você se apaixona, por quem você vai mudar o som da sua notificação do celular ou quem vai fazer você apagar a sua conta no Tinder. Uma pessoa pode ser heterorromântica e sentir atração romântica por um gênero diferente do seu. Homorromântica, quando a atração é pelo mesmo gênero. Birromântica, panromântica, para mais de um gênero, ou aromântica, quando a pessoa não sente atração romântica por ninguém. As orientações românticas são muito importantes para as pessoas assexuais, o que não significa que alossexuais, pessoas que sentem atração sexual, não tenham orientação romântica.
Uma pessoa pode ter a mesma sexualidade e orientação romântica, heterossexual e heteroromântico, por exemplo. Mas isso não é uma regra. Uma pessoa pode ser assexual e homoromântica, ou homossexual e birromântica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pessoas assexuais sofrem um tipo muito específico de opressão, a eicefobia. Chamar pessoas assexuais de frias ou de frígidas, por exemplo, ou dizer que essas pessoas são caretas, ou puritanas, ou doentes, tudo isso é eicefobia. São tentativas de invalidar a sexualidade como uma vivência real. Dizer para uma pessoa assexual que ela só é assim porque ela ainda não achou a pessoa certa e que assim que você começar a fazer sexo você vai gostar, além de ser extremamente desnecessário, pode acabar contribuindo para um problema muito sério, o estupro corretivo. É comum pessoas assexuais serem estupradas para aprenderem a gostar de sexo, por pessoas que acham que podem consertar esse problema. E é sempre bom lembrar, gente, estupro não é sexo, estupro é um crime. Pessoas assexuais não estão quebradas e elas não precisam de conserto. A sexualidade é uma vivência real e válida. Assexuais não precisam de cura, precisam sim de visibilidade e de respeito. Nos últimos anos, a comunidade assexual cresceu. Isso não quer dizer que mais pessoas assexuais começaram a aparecer. Elas já existiam antes. O que mudou é que as pessoas começaram a se assumir assexuais e passaram a construir uma comunidade. Essa comunidade passou a usar vários símbolos para serem representados, como, por exemplo, a bandeira assexual, que foi escolhida por voto popular. A bandeira assexual tem 4 cores: o preto, o branco, o cinza e o roxo. O preto simboliza os assexuais estritos, o branco, os alossexuais. O cinza é para a área cinza da sexualidade. E o roxo representa toda a comunidade assexual. Tem também o símbolo que é o bolo, que é uma forma de acolher novos membros na comunidade com humor, pela ideia de que assexuais preferem bolo do que sexo. Ainda tem o anel preto no dedo médio direito e os ases do baralho, cada um significando um tipo de assexualidade. O as de espadas para assexuais aromânticos, o as de copas para assexuais românticos, o as de paus para quem ainda questiona seu espectro, e o as de ouro para demissexuais e gressexuais. Enfim, pessoas assexuais elas não são tristes ou incompletas. Elas simplesmente são pessoas com uma sexualidade diferente, o que é completamente natural e nada errado. Tá, mas enfim, para encerrar o assunto, a sigla é LGBTQIA+, certo? E esse mais aí na sigla, o que é? Enfim, o mais engloba várias outras maneiras de entender sexualidade e gênero. O que a gente fez aqui foi dar uma olhada em algumas dessas formas, mas isso não quer dizer que essas são as únicas que existem, viu? O mais, então, ele serve pra gente não precisar falar do alfabeto inteiro quando quiser conversar sobre a nossa comunidade. Mas isso significa que não seja importante a gente conhecer quem tá dentro dela. Então, se vocês tiverem tempo de exposição, podem procurar mais coisas sobre gêneros e sexualidades na internet. Porque por aqui, por hoje, é só. Gostou do nosso último vídeo sobre a sigla? Entendeu tudo? Ficou com dúvida? Deixa nos comentários aí pra gente dar uma lida e tentar responder em outros vídeos. E se preparem porque ainda tem bastante vídeo por aí. Dicas de leitura. Hoje nós vamos indicar 3 livros sobre assexualidade. O primeiro se chama Assexualidades em Trânsito, deslocando sobre o arco-íris com tonalidades cinza e preto, de Luigi D'Andrea. O segundo livro se chama Assexualidade, Subjetividades Emergentes no Século XXI, de Paulo Victor Bezerra. E por último, nós indicamos o livro A, de Assexual, Entendendo a Assexualidade Humana, de Cláudia Costa.